Câmara entregou o certificado de comércio nota 10 para comerciantes de Jacareí. O Portal das Eleições reúne as principais informações de interesse do eleitor brasileiro. Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, recebe a exposição Um Olhar para 1870. E hoje vamos receber o Roberto Luiz, da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí. E também a Patrícia Cruz, museóloga e assessora da Fundação Cultural aqui da cidade. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo, mais uma semana começando e é um prazer ter a sua companhia aqui no Bom Dia Jacareí. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais e aqui está a Leilane Garcia comigo. Bom dia, Leilane. Bom dia, boa semana pra gente, né, Cibele? Semana começando e aí, vamos lá. Última semana aqui do Legislativo Municipal, Câmara Municipal só vai funcionar até essa semana, Leilane. Então tem Bom Dia especial todos os dias até sexta-feira para você acompanhar aqui com a gente. E para começar o nosso jornal, a gente confere as principais notícias do Poder Legislativo, o que acontece aqui na cidade e agora a gente vê o que é destaque no cenário federal e algumas notícias que impactam diretamente Jacareí. Primeiro destaque do jornal Diário de Jacareí: comércio de Jacareí tem horário estendido para as compras de Natal. Então, até o dia 24 de dezembro, o comércio vai funcionar até às 22 horas, até às 10 horas da noite durante a semana e aos sábados e domingos até às 6 horas da tarde. Lembrando que a Rua dos Correios, a Sargento Acrísio Santana, ficará fechada por segurança e comodidade. A ação visa, então, oferecer para que os consumidores possam realizar as compras de final de ano com mais comodidade e com esse horário estendido também tenha mais tempo para escolher, então, um presente de Natal. Aí lembrando que você não precisa só comprar, né? Só consumir as coisas. Às vezes um abraço vale mais a pena do que você gastar dinheiro que não tem, mas vale a pena passear aí pela cidade que está iluminada, acontecendo vários eventos. Próximo destaque do jornal Vale: Prefeitura de Jacareí espera retomar o plano de mobilidade, agora que o plano diretor foi aceito, né, Cibele? É isso aí. Após o acordo do plano diretor, a Prefeitura de Jacareí espera retomar o plano de mobilidade que ficou aí estacionado por um tempo. Em novembro, o procedimento foi suspenso pela Justiça e a decisão aceitou o pedido da Defensoria Pública, que apontava a necessidade de que o plano diretor fosse finalizado antes de se prosseguir com as discussões relativas ao plano de mobilidade. A Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça e obteve agravo negado pelo Judiciário de São Paulo, mas chegou finalmente a um acordo aqui com a Defensoria de Jacareí. Agora a gente confere o que é notícia em Brasília, da Agência Senado. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou a extinção de taxa cartorária para imóveis em regularização fundiária. Então, proprietários de imóveis urbanos e também rurais que estejam nesses programas de regularização fundiária de interesse social podem não pagar mais emolumentos de serviços que aí são feitos pelos cartórios. A medida está prevista no projeto aprovado já na Comissão de Agricultura e também Reforma Agrária. O relator que você vê aí na foto, o senador Assir Gurgax, disse que os encargos são ônus pesados aos poceiros e ocupantes de terras de forma irregular, o que acaba então inviabilizando a regularização. Agora a gente confere o que é destaque na Câmara dos Deputados. Meio Ambiente aprova uso de recursos dos fundos constitucionais para a recuperação de rios. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que autoriza o uso de recursos dos fundos constitucionais para financiar projetos de revitalização de rios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O relator, o deputado José Schreiner, que você vê aí na foto, disse que a medida é bem-vinda porque parte dos projetos de revitalização deve ser executada pela iniciativa privada, entre elas a restauração das áreas desmatadas. Agora a nossa última notícia da Agência Brasil.
O governo quer coletar DNA de presos por crimes violentos até 2022. Segundo o Ministério da Justiça, a espera é que até o fim de 2022 todos os criminosos que cumprem pena por delitos violentos tenham então esse material genético coletado e incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A medida serve para permitir a identificação de egressos do sistema carcerário que voltem a infringir a lei e assim agilizar o esclarecimento de crimes. A meta para este ano era coletar, classificar e também armazenar o material genético de até 65 mil detentos condenados. Segundo o ministro Sérgio Moro, que você vê aí na foto, o objetivo foi até superado. Foram recolhidos materiais biológicos de cerca de 67 mil presos. Pois é, segunda-feira é dia da gente falar de esportes, como você sabe, aqui no Bom Dia Jacareí. Por isso estamos recebendo o Roberto Luiz Martins, que é professor e coordenador das equipes competitivas aqui de Jacareí. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, bom dia, bom dia. O que você traz de novidade para a gente aí, finalzinho de ano? O que a gente vai ter de desfecho da Secretaria? É isso mesmo, é reta final, né? E a gente está encerrando as modalidades competitivas e nada melhor que uma premiação para contemplar esses jovens que se dedicaram o ano inteiro nas modalidades. Amanhã acontece, né, o prêmio Melhores do Ano da Secretaria de Esportes e Recreação. Vai ser realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Lamartine de Lamari. Serão premiadas 22 modalidades esportivas, 22 atletas, né? Aliás, na verdade são 42 porque são sexo masculino e feminino. Então, as 22 modalidades terão aí uma premiação que vai acontecer amanhã lá na Secretaria de Educação, que fica ali na rua Lamartine de Lamari. Então, todo mundo que competiu ao longo desse ano vai ter aí um momento de destaque. Foram escolhidos justamente pela própria equipe? Como é que funcionou isso, Roberto? É isso mesmo. Nós não temos uma comissão para julgar e escolher. Ele foi feito dentro de cada modalidade, feito junto com a sua equipe técnica e os atletas e escolhido principalmente pelos resultados, né? Pela performance em 2019. A premiação não acontece dentro de cada categoria, a premiação acontecerá dentro de uma modalidade em geral. Então, independente da categoria, o atleta que foi considerado o destaque, né, talvez pela regularidade, disciplina dentro dos treinamentos e resultados competitivos, ele vai ser premiado. Então envolve aí categorias, desde as categorias de base, das crianças até adulto, por exemplo? Isso. E aí vai ser um só pela modalidade? Correto, isso mesmo. Algumas modalidades, a gente está focado mais na parte de desenvolvimento, né, esportivo, que é até os 17 anos. Algumas modalidades que já vinham trabalhando com as modalidades de base e já chegaram no adulto. Essas podem contemplar o atleta adulto, não tem problema nenhum. E as que trabalham dentro das categorias até 17 anos escolherão dentro dessa idade. Além disso, terão idosos e PCDs. Isso. Destaque, acho que é uma coisa bem bacana para ficar bem democrático, né? E o mais legal, assim, antes de qualquer situação, é que 95% ou mais até das nossas equipes são formadas de atletas do município. Isso eu acho que é um ponto muito importante. E dentro disso, o destaque são para as modalidades de atletas com deficiência, né, os ACDs, que hoje nós trabalhamos com o atletismo com a bocha paralímpica e também o grupo de melhor idade. Nós temos a Viva Vida, né, que compete no Jori, né, que é os Jogos Regionais do Idoso, e então tem atletas que representam essa idade. É muito legal isso, é muito democrático, né? É muito bom que você esteja trabalhando dentro dessa idade. E também o pessoal da Natação Master de Jacareí, que é uma associação. Então tem muita coisa para acontecer. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Roberto. E a gente está chegando no final de mais uma edição do Câmara Jovem, o Câmara Jovem 2019. E a gente vai assistir agora um resumo da sessão solene na qual os 13 vereadores jovens apresentaram os trabalhos desenvolvidos ao longo de todo o ano. Foram estes os adolescentes que, em abril de 2019, assumiram a Câmara Jovem de Jacareí.
um projeto que dá oportunidade para estudantes de 3 escolas diferentes da cidade de acompanharem o trabalho dos vereadores e aprenderem tudo sobre o poder legislativo, para assim desenvolverem e apresentarem seus próprios projetos em busca de melhorias para o município. Hoje, eles encerram o projeto em sessão solene. A importância de nós sabermos o que está presente no nosso dia e saber da forma correta de executar ou de cobrar para que alguém execute é a forma de nós não sermos enganados e a forma de sermos uns cidadãos que façam realmente a diferença, que realmente possa um dia sermos adultos que vai dar algum fruto para o nosso país. E depois de conhecer um pouco sobre a estrutura administrativa do município e a função do Poder Legislativo, os vereadores da Câmara Jovem apresentaram 18 trabalhos, dentre indicações, requerimentos e pedidos de informações. Eu acho que particularmente a coberta de quadras, a capinagem de terrenos, asfaltamento de rua, pintura de faixa de pedestre, eu acho que esses são os principais fatos que foram apresentados. A Câmara Jovem já é uma tradição aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Afinal, desde o ano de 2003, quando o decreto legislativo foi assinado, muitos estudantes participaram do projeto. E a ideia é que cada vez mais a população jovem participe da vida política de sua cidade, aprendendo sobre seus direitos e construindo uma sociedade mais justa para todos. Foi uma experiência rica que nos trouxe muitos aprendizagens, coisas que nós levaremos certamente para a vida toda. Achei incrível, achei que eu aprendi bastante. Legal, né? Todos os anos acontece, já tem bastante tempo aqui na Câmara Municipal, já virou meio que uma tradição. Sibeli que acompanha também esse trabalho do pessoal do Câmara Jovem. Eu acho que já é a 15ª edição, se não me engano, e é um trabalho em que as crianças, os adolescentes ali se mostram muito mais maduros, às vezes, do que a gente imaginava. A gente, às vezes, fala assim, é criança, é adolescente, mas eles se mostram ali muito mais atentos à realidade, às vezes, do nosso município, do que a gente que é adulto e está passando ali dia a dia pela cidade e não está reparando em alguns detalhes que eles estão prestando atenção. Roberto, em relação a essa adolescência, essa juventude, essa criançada, eles têm se despontado também nos esportes competitivos? O jovem é protagonista agora, né? Os tempos mudaram, evoluíram bastante, o jovem tem um espaço dele e é muito importante porque é o futuro, é um futuro já presente. E realmente eles se destacam tanto no esporte e usam o esporte como... Aliás, o esporte é usado como formador de bons cidadãos. Acho que é o principal. A gente vê essa desenvoltura toda dos jovens dentro da sociedade, mas o esporte ele prepara, ele trabalha sob pressão, ele acha novas soluções, ele acha novos caminhos. Então é uma ferramenta excelente para a formação de jovens. Ele acaba também tendo que lidar com a frustração também, né? Porque hoje muito se diz que o jovem não sabe lidar com a frustração, mas no esporte ele acaba perdendo, porque nem todo mundo ganha todas as vezes, e isso acaba também criando um certo caráter mais solidificado, você acha? Sim, o jovem não é diferente do adulto, né? Ele busca soluções imediatas para os desafios dele, ele espera encontrar bons resultados de forma imediata. Então, existe uma frustração sim, na hora que ele começa a se deparar com as dificuldades, com a parte competitiva, com os desafios, com a disciplina principalmente, que acho que é difícil tanto para o jovem quanto para o adulto, e em todas as questões, e realmente ele prepara e forma tanto ajuda na formação do caráter, né? Quanto nesse adulto mais vigoroso, digamos assim, nas disputas dele. Muitas crianças vão ser premiadas amanhã? Acho que a maioria são jovens em desenvolvimento, acho que é isso que é o mais importante. E principalmente são os do município. Então serão mais de 40 aí sendo premiados, tirando a parte a gente considera como master, né, idoso, mas que é acima de 30 anos, né? Nossa, então, acima de 30 anos já é master idoso? Na verdade, a categoria idosa hoje é considerada acima de 60 anos, né? E para competições. Mas já existe uma categoria master que acima de 30 anos já está disputando Na verdade, é para deixar bem democrático o esporte, porque fica difícil quando você se torna acima de 30 anos, você manter uma disciplina, uma regularidade nos treinamentos. É diferente de uma pessoa que está investindo, passa o dia todo no treinamento.
Então, o adulto ele se torna um profissional, ele vai para o mercado de trabalho, mas ele continua com o, como se diz, com o esporte, né? Com o hobby dele. Então, não dá para você competir em igualdade, é muito diferente. Então, é feito todo um remanejamento, por exemplo, para quem tem mais de 30 anos, para poder justamente se adequar às competições. Você que é o coordenador justamente das equipes competitivas da cidade, já é feito todo um estudo, uma preparação para que essas pessoas com mais de 30 anos estejam inclusas nessas competições? Na verdade, a gente não consegue. A ideia é essa. A Secretaria de Esportes e Recreação ela vem desenvolvendo, né, através da equipe gestora, alguns programas para a gente chegar nisso aí mesmo. É bem complexo, nós passamos um período que a gente felizmente foi um ganho muito grande, mas a gente acabou privilegiando um pouco mais a parte competitiva adulta. E agora nós estamos fazendo um resgate da parte de desenvolvimento com os nossos jovens e tentando alinhar com as equipes que já estão, digamos assim, envelhecendo dentro do esporte. O primeiro passo é oportunizar, é não deixá-los de fora. E ao mesmo tempo, como você vai priorizar uma categoria acima sem abandonar, sem deixar de focar no jovem. Então é um desafio para nós também, da equipe gestora. É uma equipe bastante comprometida com essa parte, mas é um desafio bem grande. Hoje, nosso primeiro passo é oportunizá-los, colocá-los dentro das competições, auxiliar de forma possível dentro do transporte, de alimentação, dentro do que a gente tem como recurso, e depois a gente tentar futuramente criar alguma situação que possa dar uma estrutura melhor para que eles compitam de igual para igual dentro das competições onde eles disputam. Tem alguma modalidade? Qual a modalidade que tem mais masters, digamos assim? O natação master é o foco, né? Algumas modalidades que são democráticas nessa parte é o atletismo, que estão os corredores de rua, que é a master mesmo, o grupo do Viva a Vida, que é o grupo de dança, que é o grupo que disputa o jore, que é atletismo, né? Os jogos de mesa. Esses são os que têm um número maior de pessoas com mais idade. Ok, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista, que a gente vai conferir agora, hoje é segunda-feira e também é um ótimo momento para a gente conferir as vagas de empregos anunciadas pelo PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, neste começo de semana. A gente tem duas vagas, PAT tem duas vagas para pintor de obras, uma vaga PCD para oficial de serviços gerais, uma vaga para empregado doméstico e uma vaga para eletricista de veículos. Lembrando que mais vagas você pode conferir ali no site jacareí.sp.gov.br ou comparecer ao Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839 aqui no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. Você de casa já ouviu falar no BMX Dirt? Pois é, diferente, né? É uma modalidade esportiva bem parecida com o bicicross. Jacareí ainda não tem um time oficial desse esporte, mas nessa semana teve um evento interessante lá no bairro Bandeira Branca 2, onde eles têm toda a estrutura montada para praticar essa modalidade esportiva. Manobras pra lá de radicais, que podem fazer um atleta chegar a mais de 4 metros de altura. O BMX Dirt Jump é uma modalidade que nasceu em solo americano e tem bastante referência do bicicross. Neste esporte, o desafio é realizar a manobra perfeita neste cenário, um chão de terra. E a altura, dificuldade do movimento, estilo e criatividade são essenciais na hora da avaliação da performance. O local que esta turma escolheu para treinar é este terreno aberto, localizado no bairro Bandeira Branca 2, na região oeste de Jacareí. O Bob, morador aqui do entorno, vem para cá todos os dias para deixar tudo em ordem, inclusive a rampa, que é a parte que dá mais trabalho. Para ele é uma espécie de terapia, mas o significado de toda esta atenção com o local é muito mais nobre que isso. A gente cuida do campinho ali faz mais ou menos uns 30 anos, certo? Devido não ter nenhuma área de lazer no Bandeira, não tem nada, então a gente vê que a gente necessita dessa área, né? Para a criançada estar brincando, para a gente estar se divertindo na nossa área no nosso horário de
de lazer, né? Às vezes eu fico 3 horas sem comer aqui, mas eu chego em casa lá exausto, como, falo, nossa, ficou bonito, vejo o pessoal andando, isso para mim é um prazer. O Gabriel é atleta profissional da equipe de Taubaté e veio para Jacareí, cidade onde tem a única pista da modalidade BMX Dirt no Vale do Paraíba. E ele deu até algumas dicas para quem pensa em iniciar no esporte. Eu indico para quem está começando e não está com muito dinheiro, comprar uma bicicletinha usada, sabe? Buscar assim dos atletas que tem patrocínio, ver se não tem alguma pecinha para doar, algo do tipo, que é legal. O Leonardo também veio para dar peso ao evento. Ele que no último latino-americano disputado no Chile ficou entre os 5 melhores colocados, representando bem a nossa região. Esse ano consegui ter a oportunidade de participar do latino-americano no Chile, consegui ficar em 4º lugar, me destacar entre 25 atletas do mountain bike e para mim está sendo uma nova etapa, poder estar vivendo do esporte e principalmente para o ano que vem, aí o calendário é maior, são mais viagens para fora do país. E se você ficou impactado com as manobras, se liga na Isadora, que tem apenas 6 aninhos e já pedala sobre essas rampas. Com 3 anos eu estava andando já sem rodinha. Daí quando eu já estava bem nos 3 anos, meu pai me trouxe aqui. Mas era tudo pequenininho. Aqui, daí foi aumentando, eu fui aprender cada vez mais. Mas olha, antes de entrar na pista é preciso ficar atento no quesito segurança. Capacete, joelheira e caneleira são fundamentais. E aí, dá coragem de praticar? Dá. Só o desafio, né? O esporte radical é um esporte de risco, é pra gente corajosa. É pra gente corajosa. E assim, quando a gente fala de esporte, é claro que cada modalidade, uma é diferente da outra, com seus riscos, mas eu acho que o esporte em si ele já é um grande desafio, né? Hoje, amanhã, no caso, vão ser... Quando as pessoas recebem esse reconhecimento, as pessoas que serão homenageadas amanhã, elas conseguem justamente ter a premiação pelo próprio desafio, por ter se vencido a si mesmo? Eu acho que quando ele recebe, ele se dá conta disso, né? Uhum. De quanto foi difícil, de quanto ele realmente está merecendo, conquistou aquilo ali. Mas durante o ano, eu acho que é esse que a gente vem trabalhando, para que ele crie essa consciência, né, da disciplina, do esforço, do mérito, né, de receber por mérito, porque nós estamos vivendo um tempo de muito auxílio em alguns aspectos, mas o jovem, como todas as outras idades, eles precisam de conquistar, né, conquistar o seu espaço e precisa conquistar os resultados também. Mas isso é fruto de muita disciplina, de muita regra, né? De muita dedicação. E não é para ninguém que não recebeu ficar triste, né? Mas muito pelo contrário, se sentir incentivada também, ano que vem, batalhar para receber essa premiação. Mais um motivo para se esforçar, né? Eu vejo assim, quando você trabalha em equipes e dentro de uma modalidade, quando você recebe essa premiação, se eu não recebo, eu vejo assim, está sendo homenageado alguém que se dedica muito, talvez mais do que eu. Então, assim, é um motivo para eu correr atrás também. Agora, se você observa, se um jovem detecta assim, olha, está recebendo por acaso, não teve um esforço, aí isso se perde o valor. Então, esse prêmio ele vem de encontro, né, vem mostrar que todo o resultado, que eles estão sendo observados, que eles estão sendo oportunizados, e agora é o momento de realmente é o melhor. E em tudo na vida sempre tem o melhor. E o ano que vem provavelmente serão outros, né? Corre-se o risco de ser o mesmo, mas provavelmente apareçam outros, porque ele passa a ser alvo, o atleta que é homenageado esse ano, ele passa a ser alvo, ele passa a ser objetivo de busca dos colegas que estão ao lado dele. Roberto, deve ser difícil fazer essa escolha, não é não? Entre assim, você tem ali o que ganhou mais, mas você tem ali aquele que se esforçou mais, você tem aquele ali que teve muitas dificuldades para conseguir treinar todo dia. Como é que foi esse processo de escolha entre vocês que fazem parte aí da seleção que escolheu?
Realmente é muito difícil, principalmente para o treinador, quando você observa, e a gente tenta direcionar para realmente o atleta que é mais disciplinado e com bons resultados. Porque às vezes um atleta ele é muito talentoso, mas ele não, na verdade naquele momento ele não é um melhor exemplo dentro da equipe, ele é o talentoso, mas ele não é o mais disciplinado. Então a gente tenta achar um equilíbrio de bons resultados dentro da disciplina e que ele sirva de exemplo dentro da equipe. Porque alguns atletas não têm tanto talento, mas eles são muito dedicados. E às vezes o resultado também não é tão satisfatório. O que a gente queria, estabeleceu a meta, não chegou na meta atingida. Mas isso é muito do momento dentro da equipe. De cada equipe, observa, né, o seu atleta, o seu conjunto. E o treinador, a palavra final é do treinador. Okay. É um espaço reservado ali na Secretaria de Educação, não cabe muita gente, então não vai ser um evento totalmente aberto ao público, mas cada atleta que será homenageado pode levar ali o familiar, vai ter também, as autoridades estarão lá presentes. Reforça então como é que vai acontecer o evento de amanhã. Bom, o Prêmio Melhores do Ano, né, da Secretaria de Esportes, do Esporte Jacariense, ele acontece amanhã, dia 10, às 19 horas na Secretaria de Educação, no auditório. Será aberto para as autoridades, né, do município, treinadores, equipe técnica, né, e os atletas homenageados e os 2 convidados desses atletas. Então já desejar dar os nossos parabéns a esses atletas que forem ser homenageados amanhã, porque foi um ano de luta e vocês merecem os parabéns aí, então. Merecem mesmo, né? E aí a gente fecha esse ano com essa premiação e já começa, a gente já estamos começando o planejamento para 2020, para que a gente consiga dar um encaminhamento, iniciar o ano já com algumas modalidades, né? Cada modalidade retorna numa data específica, não tem uma data exata, alguns continuam em janeiro, tem competições, alguns conseguiriam um tempinho de recesso e retornando em fevereiro. Isso aí, parabéns para o pessoal da Secretaria de Esportes, parabéns para todos os homenageados, inclusive os idosos, os masters que vão estar lá sendo homenageados também, dignos de todos os nossos parabéns. São dignos mesmo, eu acho que é o nosso futuro, então é o mais certo, né, para quem viver verá. Então o objetivo é focar lá na frente mesmo, premiar quem deu o seu melhor esse ano e fazer votos para que o ano que vem a gente consiga angariar mais jovens, a gente consiga abraçar um número maior de jovens, assim representando melhor o nosso município, as nossas equipes e também aos idosos, continuando a dar essa oportunidade para eles, merecedores. Obrigada, Roberto, pela sua participação. Eu que agradeço em nome da Secretaria de Esportes do nosso município. Obrigada. Acho que a última participação da Secretaria de Esportes, provavelmente aqui no Bom Dia Jacareí, este ano de 2019, Roberto. Então fechou com chave de ouro. Isso aí, melhores do ano. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a exposição Um Olhar para 1870. Se você ficou curioso, continue conosco. Bom Dia volta já. Está de volta e começamos o segundo bloco trazendo para vocês informações sobre os trabalhos apresentados pelos vereadores nas sessões ordinárias. Está no ar o quadro Momento Legislativo. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, pede informações sobre obras no campo de futebol do Jardim Paraíso, região sul de Jacareí. Segundo ele, não há placas informativas no local, ele é um pedido de informação e ele quer saber do prefeito que obras vão ser feitas, qual custo, quando essas obras serão finalizadas, o que vai ser feito, se vai ter vestiário também nesse campo de futebol. E a vereadora Márcia Santos, do PV, pede que a Prefeitura notifique os donos de imóveis entre os números 183 e 207 da Rua Colorado, no Jardim Flórida, para que capinem e limpem as calçadas dessa rua. E a vereadora Sônia Patas, da Amizade do PSB, pede que a Prefeitura coloque uma lombada na rua Bartolomeu Fernandes Faria, na região central aqui da cidade. Lembrando que mais informações sobre os requerimentos, indicações e pedidos de informação você confere no nosso portal jacareí.sp.leg.br.
E o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o nosso MAV, está recebendo a exposição Um Olhar para 1870. E para conversar com a gente sobre essa exposição, estamos recebendo a Patrícia Cruz, que é assessora da Fundação Cultural aqui de Jacareí e também é museóloga. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Patrícia, conta pra gente, eu tô curiosíssima para saber o que é um olhar para 1870 que vai acontecer, que está acontecendo já todo em realidade virtual. Conta pra gente como é que é isso. Bom, essa é uma exposição virtual, né? Ela é feita com um óculos chamado óculos Go e a pessoa tem uma experiência de estar numa sala do século XIX. A gente escolheu o 1870 porque é um momento em que as tecnologias, né, a Revolução Industrial já está ocorrendo a 1000 por hora aí, né? Então a gente recebe no Brasil muitas tecnologias. Então o piano, aquele tipo de piano que nós temos lá no MAV hoje é um piano desse período e ele está na realidade virtual, conta-se sobre ele. E conta-se sobre outras tecnologias também desse comecinho, desse meados do século XIX e 1870 como esse marco, né, desse momento. Então a pessoa ela coloca os óculos e ela vivencia essa sala do que seria do século XIX da aristocracia brasileira, né? Então como vivia uma pequena porcentagem da população aqui de Jacareí. Agora, para ter noção dessa realidade, nada melhor do que usar a tecnologia, né? A gente sabe que hoje essa questão da realidade virtual tem crescido. Agora, trazer isso para dentro do MAV, como é que foi esse processo de construção? Então, uma coisa que os museus vêm buscando, de um modo geral, né, é se conectar com as pessoas. E a tecnologia está aí para isso, como uma ferramenta. Existem muito poucos museus que têm trabalhado isso. A gente tem lá o MIS Experience em São Paulo, né, que trouxe a exposição em realidade virtual, mas esse tipo de realidade virtual que o MAV traz, ela é um pouco diferente, porque é com os óculos. Então a pessoa tem ela olha, né, ela entra nessa outra dimensão. Nesse mundo, né? Exatamente. E nós somos o primeiro museu no Vale do Paraíba com esse tipo de tecnologia. E todo o processo começou a partir do momento que a nossa equipe foi fazer uma visita numa feira que estava ocorrendo lá em São Paulo sobre novas tecnologias, né? E como trazer isso para dentro do museu. Então nós começamos a buscar empresas que pudessem nos auxiliar nesse processo. Foi uma empresa lá de Minas que fez, né, a tecnologia, que fez o programa para a gente. E a ideia foi justamente essa, de que nós pudéssemos conectar uma exposição permanente de uma forma mais atual para as pessoas, né? Então, elas entram numa sala real, ali vem alguns objetos e depois elas entram na sala virtual. Então, a ideia é criar uma experiência, né? Que elas possam ter essa experiência. Para quem não tem ideia do que é realidade virtual, é quando a pessoa coloca o óculos e ela, através daquele óculos, como se ela tivesse imersão. Em 1870 mesmo, olhando o mundo, ela vai olhar para tudo que ela olhar, ela vai estar ambientada nesse ano de 1870. Isso, exatamente. Ela vai tomar imersão nesse período, né? Então ela vai ouvir os sons, ela vai interagir com alguns objetos também da sala. Então ela vai ter essa experiência de estar naquele momento, né, naquele período. A gente sabe que isso já é uma realidade em alguns lugares fora do Brasil. Agora, trazer isso aqui para o Vale do Paraíba, para a nossa cidade de Jacareí. Como é que foi esse processo, Patrícia? Porque a gente sabe que envolve custos, envolve investimento. Como é que foi ter essa oportunidade de trazer aqui para o MAV uma tecnologia que às vezes é usada fora do Brasil? É sensacional para começar, né? A gente tem a oportunidade de ter isso aqui na nossa cidade. Foi muito bom a gente ver que há o interesse e isso também é uma demanda da população, né? As pessoas vão ao MAV e elas querem mais. Então a gente sempre tenta inovar. Em todas as nossas exposições a gente sempre tenta trazer algo diferente e que ocorra uma interação. E a tecnologia nos traz essa oportunidade de que as pessoas possam interagir com o museu. Então ele é um museu vivo. Então, a nossa ideia é justamente essa, né? Que o museu ele, possa se relacionar com o público de um modo profícuo mesmo, né? Que tenha essa via de mão dupla. Então, as pessoas oferecem ao museu e o museu oferece às pessoas alguma coisa. E a tecnologia nos traz essa oportunidade e é muito bom, né? Jacareí sendo vanguarda, mais uma vez, né? A gente tem um museu de antropologia
do Vale do Paraíba, e ele está cumprindo o papel dele de ser vanguarda e de se aproximar do público. Como é que o público está reagindo, Patrícia? Olha, as pessoas gostam muito, né? Lá na realidade virtual tem o lustre, que as pessoas nos questionam muito, que existe um lustre no museu, e aí quando elas olham o lustre, as pessoas se encantam, olham para cima, olha ali o lustre, olha o lustre. As pessoas, no sábado, né, que foi a abertura, a gente teve uma grande, eu fui muito elogiada, uma grande procura das pessoas, mas elas gostavam muito, o feedback foi muito bom, assim, né? E é uma experiência diferente, né? É uma experiência que muitas vezes você paga, né, para ter, e a gente está oferecendo gratuitamente. Então, assim, é uma experiência boa para todos os públicos. Então, a gente dá essa oportunidade também. E é uma experimentação, né? As pessoas estão adorando. A gente fez no mês de novembro todinho, com a equipe, com as equipes da fundação, já para ter esse feedback. E aí agora a gente abriu para o público e está sendo muito bom. Muito legal. Eu, se fosse você, eu não perderia. E a Câmara, vamos dar um tempinho aqui na nossa entrevista com a Patrícia, porque a Câmara entregou, em sessão solene, um certificado de comércio nota 10 para alguns comerciantes da cidade. Veja agora como foi o evento. Horas antes do início de mais uma sessão ordinária, o plenário da Câmara Municipal recebeu empresários da cidade para a sessão solene Comércio Nota 10, na noite do dia 4 de dezembro. A premiação foi entregue para estabelecimentos com mais de 10 anos de atividades no município e indicada por vereadores. A Estação do Suco foi uma das premiadas da noite. Com 20 anos de atuação em Jacareí, os negócios foram ampliados e estão atualmente com filiais até em São José dos Campos. O proprietário, Fernando Carvalho, não esperava o reconhecimento e lembrou da caminhada até este momento. Eu era um funcionário que acreditei trabalhar para os outros. Essa pessoa se tornou meu padrinho, se tornou meu segundo pai e ele me passou a empresa. E o que fizeram para mim, eu só quero poder retribuir para os meus que me servem hoje. Claudemir Nicolau e sua esposa Ana Maria também receberam o certificado. Ambos são proprietários da Sol Lace Modas, que completa 35 anos de funcionamento neste ano. Se hoje as lojas são um sucesso, isso se deve ao comprometimento e perseverança empregados no nascimento do estabelecimento. Nessa correria do dia a dia, praticamente a gente nem se lembra de quanto tempo, dos acontecimentos, né? E a gente começou assim, praticamente eu e minha esposa, né? Com 12 peças, né? A gente começou vendendo assim ela começou vendendo assim de sacolas, 12, a primeira compra nossa foi 12 peças, né? Fomos em São Paulo e viemos todos felizes com 12 peças na mão. Hoje as lojas vendem mais de 12 mil peças ao mês, então é gratificante. A premiação ocorre anualmente na Câmara e funciona da seguinte maneira. Empresas entre 10 e 19 anos de existência recebem o prêmio na categoria bronze. Estabelecimentos de 20 a 29 anos recebem o certificado na categoria prata. Lojas de 30 a 39 anos na categoria ouro. E comércios a partir de 40 anos recebem na categoria diamante. A cada categoria nova atingida, os estabelecimentos já certificados podem ser premiados novamente. Para o presidente da casa, Abner de Madureira, essa é uma justa homenagem para aqueles que, mesmo em momentos difíceis, seguem criando oportunidades de trabalho. É uma importância muito grande valorizar o comerciante de Jacareí, que enfrentou nesses tempos aí uma grande crise, né? E todos esses 13 que foram homenageados hoje e vários outros mantiveram as suas portas abertas, o seu comércio aberto. Então são vencedores, são realmente grandes guerreiros, né, que suportaram aí essa crise. Graças a Deus a tendência é a gente começar a sair dessa crise agora. Parabenizar e também pedir a eles que reforcem o trabalho, a dedicação, o apoio aos clientes, né? Oferecendo qualidade nos seus produtos, oferecendo carinho aos clientes ao adentrar em suas lojas. Bom, quem for lá participar dessa exposição no MAB vai poder conferir de perto os óculos, tal, que foi um investimento feito pela Fundação Cultural. Só que isso não é uma coisa pontual, né, Patrícia? É só para agora, para essa exposição de 1870. É um material que vocês vão poder usar em infinitas outras exposições.
Exatamente. Esse investimento inicial foi para essa exposição, né, que é a nossa exposição permanente, mas a ideia é que a gente possa ampliar sim. Então, uma pessoa, de repente, ela poder entrar no museu, conhecer todas as salas de forma virtual, ou a gente tem, por exemplo, um acervo arqueológico muito grande na Fundação Cultural, então, de repente, ela poder estar em um sítio, ver todo como que é o processo de um sítio arqueológico, desde quando ele era aldeia, depois quando ele vira sítio, quando ele quando ocorrem as escavações. Então, a ideia é a gente poder ampliar mesmo, né? Esse primeiro momento é essa sala de 1870, mas a ideia é que a gente consiga ampliar e ter um maior número de óculos também, porque como eu falei, né? A tecnologia ela está aí para a gente poder usar e aproximar os públicos do museu dessa forma, né? Então, quanto mais a gente conseguir atrair com a tecnologia, é melhor. Então, e a ideia de criar experiências, né? Porque às vezes a pessoa vai no museu, ela vê o objeto arqueológico, ela vê dentro de uma cúpula, mas a tecnologia ela pode criar uma forma da pessoa entender como aquele objeto chegou ali. Em vez de você usar um texto, você usa a imagem, né? Então, a gente consegue trabalhar de diversas formas. Causa uma aproximação, né? Em vez de você ter aquele distanciamento, o objeto está ali, parece que nem a escarradeira, né? Parece que está tão distante da nossa realidade. Com o óculos, você entende o contexto daquilo que... Exatamente. Você entende como ele era usado, por que ele era usado, o barulho que se fazia, porque até isso a gente conseguiu recriar, né? O barulho que se fazia. Então, você consegue ter uma dimensão maior, né? E isso causa apropriação. Isso causa apropriação do museu. Então, as pessoas se apropriam do espaço também. Falando sobre isso, Patrícia, o Elton Rivas, ele está perguntando, Patrícia, como podemos engajar o público de museus usando essas novas tecnologias digitais? Então, hoje já existe um mercado de tecnologia para museus, né? Pensando as exposições. Então, assim, a expografia, a exposição, ela é uma forma de comunicar o conhecimento ao público, mas também é uma forma de aproximar essas pessoas, né? De que as pessoas se apropriem do museu, não como um espaço de que eu vou lá para aprender alguma coisa, mas um espaço em que você pode usar. Então, as pessoas vão, hoje a gente, por exemplo, tem a sala das brincadeiras, as pessoas vão lá, as crianças brincam e elas começam a entender aquele espaço de uma forma diferente. E a tecnologia também tem essa pegada, ela tem essa ideia de você poder ir ao museu, colocar os óculos, ter uma experiência e falar, poxa, esse espaço é diferente, esse espaço é muito mais do que eu vejo alguns objetos e vou embora para minha casa. Então, ela tem essa ideia de criar experiência mesmo, então você vai, que te dá repertório, né? Repertório para a vida. Então, a ideia é justamente essa, você aproxima o público através da tecnologia, dando oportunidade de experimentação. Agora, o MAV tem feito isso além da tecnologia, né? Vocês trabalharam durante todo esse ano com as oficinas brincantes, o cinema no MAV, que proporcionou para crianças que às vezes não têm esse acesso para ir até uma sala de cinema, frequentar o cinema dentro de um museu, que oportunidade, né? Como é que você avalia, Patrícia, você que está lá no MAV todos os dias, esse progresso mesmo, né, de trazer as pessoas para o museu, as crianças, já começar esse incentivo desde pequenininha com as letras brincantes. Como é que foi esse ano de 2019, já que a gente está quase na última semana aqui do Bom Dia, a gente já está na última semana do Bom Dia Jacareí, como é que foi para vocês vivenciar, presenciar esse progresso? Então, desde o início do ano a gente já começou a pensar uma programação em que fosse uma programação diferenciada, muito mais pensando na formação de público, né? Então, assim, a gente começou, em janeiro a gente já fez o cinema, né? Cinemave, então a criançada ia lá, assistia os clássicos infantis. E ao longo do ano a gente foi fazendo vários trabalhos mesmo, né? Como a Lili falou, a gente veio fazendo vários trabalhos num sentido de trazer pessoas que nunca tiveram essa ideia de que o museu está aberto para todos. Então a gente viu pessoas que nunca tinham entrado no museu, que passavam ali na frente, não sabiam o que era. Então elas viam, pegavam a agenda, vai ter uma peça de teatro. Então a gente, até temáticas de exposição, que também tivessem um apelo social maior, como o cinema, como as fotos do Luiz José. Então, a apropriação mesmo, né? A nossa ideia foi que a gente pudesse formar pessoas que daqui a um tempo elas falem, não, o museu faz parte da minha memória, o museu faz parte da minha história. Então, a gente teve um crescimento de público muito grande, né? Comparado 2018 com 2019. A gente fez o lançamento do catálogo também. Então, é um trabalho de formiguinha, que ele é no dia a dia mesmo, mas que a gente tem um resultado muito
bom, né? E é um público que busca o MAV, né? Então essas pessoas, elas foram para o cinema, depois no outro sábado elas voltaram para Letras Brincantes e a gente vem vendo esse crescimento mesmo. Daqui a pouco a gente fala para vocês, então, os horários direitinho para você conferir essa exposição virtual que está acontecendo lá no MAV. O Portal das Eleições da Justiça Eleitoral tem um layout moderno e dinâmico. O espaço reúne as principais informações que são de interesse do eleitor brasileiro. Um site cheio de cores e que chama a atenção de qualquer internauta. Assim é o Portal das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Lançado neste mês de novembro, ele abre espaço para a consulta de informações sobre audiências públicas e estatísticas eleitorais desde 2004 até agora. Você também pode conhecer a história da nova logo das eleições 2020, que tem como mote "O seu voto tem poder". Também tem uma aba que fala só sobre aplicativos, como o e-título, o Pardal e o de resultados. Todos estão disponíveis para download em celulares com sistemas Android e iOS. E você ainda consegue aprender o passo a passo da votação na aba Segurança das Eleições. E claro, dá para identificar as tão faladas fake news no setor Fato ou Boato. O Portal das Eleições ele foi criado para a gente ter conteúdos específicos para as eleições, para que o eleitor tenha isso a fácil acesso. Porque nós temos o site do TSE, só que ele junta informações para vários públicos-alvos. Então, assim, quando você tem um site específico para informações específicas, aquele eleitor, aquele perfil de usuário ali, ele vai acessar com muito mais facilidade, vai encontrar os conteúdos com muito mais facilidade. Recentemente, nós lançamos a logo das eleições 2020, e ela tem essa pegada colorida, porque fala sobre diversidade, né, sobre vários aspectos, e a gente quis trabalhar toda a identidade visual utilizando essa camada de cores, essa paleta de cores da logo das eleições. Quem for chamado para ser mesário tem um espaço reservado no portal. E se o eleitor precisar de algum serviço, é só descer um pouco a barra de rolagem para descobrir onde e como consultar o seu título e o local de votação, emitir certidões, validar documentos, saber a situação eleitoral e fazer a justificativa. Também tem informações sobre a biometria e o e-título. Para quem mora no exterior, tem explicações sobre o processo de votação. E as eleições suplementares? No portal também é possível saber onde elas já ocorreram e em que locais ainda vão ser realizadas. Tudo isso de forma interativa. Basta clicar nestas bolinhas com as siglas dos estados e conseguir as informações. Quer tirar alguma dúvida? Também é possível. É só acessar a aba de perguntas frequentes sobre a Justiça Eleitoral. O desenvolvimento da página foi feito em parceria com a Assessoria de Gestão Eleitoral. A gente fez um levantamento prévio dos conteúdos que a gente achava necessário para ter no portal das eleições, deixando bem claro que são só conteúdos voltados à eleição. E depois a gente fez uma separação, como eu falei que o portal vai ter duas etapas, né? Um público voltado para o público externo e uma voltada para o público da Justiça Eleitoral, de servidores, né? Enfim. Então a gente fez essa separação de conteúdo também. O que ia ficar no portal voltado para o público externo e quais os assuntos que iam ficar nessa segunda fase do portal para servidor eleitoral. No site também tem o espaço de legislação eleitoral e nos 5 vídeos da série Eleições 2020, o internauta encontra informações sobre situação eleitoral, fiscalização dos eleitos, os papéis do vereador e do prefeito e a diferença entre eleições gerais e municipais. Ficou curioso? Acesse o Portal das Eleições e confira a nova página da Justiça Eleitoral, que está em constante atualização para oferecer conteúdo de qualidade aos eleitores. Nós entendemos que a informação é uma matéria-prima fundamental para que as pessoas decidam com consciência, decidam com segurança, saibam o que fazer, como fazer. E, então, por isso, nós resolvemos, há um ano das eleições, praticamente, um pouquinho menos, disponibilizar já para o eleitor todo o conteúdo relacionado ao pleito de 2020, no que diz respeito às necessidades e até às obrigações, aos serviços que a Justiça Eleitoral presta e como presta, para que as pessoas possam chegar em 2020, na eleição, com o conteúdo, com a informação toda relacionada ao pleito de qualidade, com a credibilidade e a confiabilidade da Justiça Eleitoral.
Só reforçando que o prazo para o cadastramento biométrico vai até o dia 19 de dezembro, então se você ainda não fez, procure o cartório eleitoral para fazer a biometria, não deixe para a última hora porque as filas já estão grandes, então corre, procure o cartório, marque, agende a esse horário para fazer a biometria para você não ficar de fora das próximas eleições que vão acontecer em 2020. Voltando aqui para a nossa conversa, todo mundo pode chegar lá e acompanhar essa exposição ou tem aí alguma restrição de idade? Como é que funciona, Patrícia? Bom, a exposição ela é mediante retirada de senha, né? Então a pessoa retira a senha. Tem algumas restrições, por exemplo, para quem tem pressão alta não é recomendado, para quem tem algum problema de labirintite também não é recomendado e para crianças menores de 12 anos também não. Então, acima de 12 anos, você está super bem de saúde, é liberada. Daí faz a retirada da senha, a cada 15 minutos tem a liberação do óculos, a pessoa dura mais ou menos uns 10, 12 minutos, né, a visitação pela sala, e aí já vai pro próximo. São 2 pessoas para cada senha, né, então a cada 15 minutos a gente faz a entrega das senhas. E quais os dias e horários que vai estar acontecendo, não só essa exposição, né, um olhar para 1870, mas também tem outras exposições, e quais dias e horários vai estar funcionando, Patrícia? A exposição Um Olhar para 1870, ela funciona terça, quinta e sábado, das 10 às 16. Então a pessoa pode retirar a senha a partir das 9h30 até as 16h30. E as outras exposições do MAV, né, a gente tem a sala de brincadeiras, a exposição Jacareí Terra da Cerveja e a exposição do cinema, que é a 7ª Arte no Vale do Paraíba, que aí é de segunda a sábado, das 10 às 16. E o MAV ele fecha agora dia 14 e aí nós retomamos no dia 6 de janeiro. Então tem que correr até sábado para poder acompanhar essa exposição. Exatamente. Depois só em janeiro, né? Por enquanto até sábado. Patrícia, obrigada mais uma vez, obrigada por, durante todo esse ano de 2019, a parceria do MAV, a gente já fez diversas gravações lá, a gente está sempre em parceria com vocês. Obrigada por todo esse ano e parabéns pelo trabalho de vocês realizados. Eu que agradeço, Leilane, muito obrigada pelo convite, o MAV está de portas abertas para vocês. Parabéns pela iniciativa de vocês, eu estou curiosíssima para visitar. Vou lá conhecer um olhar para 1870, entrar no mundo de 1870 e ficar por dentro ali do que aconteceu. Gente, convido a todos vocês de graça e orgulho aqui da nossa cidade. Parabéns pro pessoal aí que teve essa iniciativa brilhante e viram outros por aí. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, lembrando que você pode interagir com a gente, curtir e compartilhar o nosso conteúdo pelas redes sociais. Um ótimo dia para vocês! Fique ligado na nossa programação pelo canal 39.2 ou também pelo 12 da NET. E aliás, na internet você pode colaborar com a gente, mandar o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. O Bom Dia volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo. Um abraço e até lá!